Seja muito bem-vindo ao Mindcast. Olha, eu quero agradecer muito os feedbacks que eu tenho recebido. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que estão estudando aí, vendo várias lives do canal. Eu estive em todas as lives e posso garantir para você que tem muito conhecimento. Cada tema, cada reflexão, com certeza aí para você que está buscando expansão de consciência, vai te trazer insights muito legais sobre muitos assuntos. E, bom, falando em expansão de consciência, né? Quero convidar você também, tá? Essas lives acontecem agora ao vivo aqui no Instagram, mas todas estão disponíveis no YouTube. Lá no YouTube você encontra o meu canal com o Mindcast do Alex, tudo junto, tá bom? Seja muito bem-vindo à live de hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da história que você vai acompanhar. O Everton é um cliente meu, tem uma história muito bacana. É uma pessoa que chegou de certa forma cética ao processo ou algumas reflexões, e com o passar do tempo as coisas foram acontecendo e, bom, ele vai contar para você, não vou dar spoiler aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Ariana, seja bem-vinda. Bora lá, senhor Everton, vou chamar o senhor aqui. Mandei o convite aqui pro Everton, já vai estar entrando aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Vai ser uma honra bater um papo contigo, até porque é interessante falar com você, né, que o ceticismo, a gente entende o ceticismo como uma negação, né? Mas, na verdade, o ceticismo não é uma negação. O Tom Campbell fala muito no livro dele, My Big Toy, que é importante você ser Boa. cético, mas ser aberto. Sei lá, o Instagram trola todo mundo, cara. Tipo, entrou, ele já mete a câmera da frente já, né? Ele fez comigo também na última vez. Tá me ouvindo bem, Everton? Tô ouvindo sim, Alex. E você? Tô te ouvindo também, meu amigo. Seja muito bem-vindo, viu? Prazer trocar uma ideia contigo, cara. Valeu. A satisfação é sempre minha, cara. Sempre minha. Tá contigo aí, um monstro aí de conhecimento. Sempre conseguindo passar muita informação e muito conhecimento, que eu acho que é o mais importante de tudo aí pra gente. Que legal, cara. Tenho certeza que a gente vai fechar a semana com chave de ouro e cada vez mais aqui fazendo podcast, conversando com pessoas, né? Você vai pegando uma certa normalidade e eu digo pra você assim que é um bom bate-papo mesmo, sabe? Porque a gente vai conectando aqui, trazendo tantas coisas, cara, que a gente foi vivendo, refletindo, que com certeza quem assistir a live começa a ter reflexões também. E posso te garantir, vamos fechar a semana com chave de ouro, meu amigo. E eu queria saber de você Cara, o seguinte. Pode falar, pode falar. então, eu tô aqui pra gente poder estar tentando compartilhar e mostrar pro pessoal o máximo de, como você mesmo falou, né? O que que é realmente sair dessa condição de ceticismo para uma condição de expansão de consciência aí. Sim. Eu até compartilhava aqui quando você estava entrando que às vezes a gente vê o ceticismo como uma negação, né? Mas não é bem assim. Eu acho que o ceticismo ele tem um lado muito bom, cara, porque tão ruim quanto uma pessoa que nega tudo é uma pessoa que aceita tudo, porque ela se coloca, entre aspas, fora das duas equações. Então eu acho que Tom Campbell fala isso na teoria lá, My Big Toe, seja cético, porém aberto. Ou seja, interpreta essas informações e dá o seu significado para ela. Não aceita o significado de outro, porque senão não funciona. E você teve naturalmente essa condição de ser cético, porém aberto, porém ouvir, refletir, né, internalizar algumas coisas. Então, isso é um processo muito importante, Everton, porque isso fez com que você naturalmente se mantesse no seu ritmo, no seu tempo, no protagonismo do desenvolvimento. E eu acredito piamente, meu amigo, que isso foi o ponto fundamental, assim, que teve essa virada de chave. Eu não gosto de ter aqui no podcast nada engessado, mas eu sinto que é sempre muito bacana a gente ter um ponto onde a gente entende quem que era o Everton antes desse processo de autoconhecimento, quando que ele chega na tua vida e o que você sente de mudança após esse processo ou durante, né? Após é uma metáfora que o caminho, estamos só começando, na verdade, Continua. né? Mas nesse sentido É. de repente ver os insights e aí dar uma mudança. Como que é a tua história, meu amigo? Bom, galera, boa noite. Eu sou o Everton, né? Eu sou ultimamente amigo do Alex e tô com Hum, ele sempre, além de cliente, né? Não vou dizer ex-cliente, porque a gente nunca para, como você mesmo falou. Mas eu era um cético, de verdade. A gente ainda tem algum ponto de ceticismo, mas uma coisa que eu acredito que é fundamental, porque não é fácil, é difícil. Você deixar de ser cético, ou melhor, você conseguir ser cético e mantendo a mente aberta para ouvir e aceitar
de que nem tudo que você fala ou que você acha que é correto, né? Não é fácil, não é simples. Inicia sempre da seguinte forma: escute e tire suas próprias conclusões. Mas para quem é cético, como eu era, ou como eu sou, sempre deixa um quê de, de tipo, ainda não acredite. Aí você ainda não tem dados concretos para provar que isso é verdade. O que ele está falando é só mais um que está falando. Então, no início, é sempre isso. No início, você escuta as coisas, né? E fica pensativo. Você não dorme, você não come direito, você não aproveita o seu dia, você continua fazendo as mesmas bobagens ou as mesmas besteiras que você fazia antes. E quando você entra nesse processo de autoconhecimento, como eu fiz contigo, não foi um, não foi dois, foram vários processos aí, nessa expansão, né, nessa busca de conhecimento, você começa a ver quando você realmente começa a colocar em prática, né? Então, o Everton antes, ele era esse cara bloqueado de tudo, esse cara que ouvia, mas não tinha crença, não queria, na verdade, ter a crença. E depois que tudo começou a andar, né, depois que tudo começou a fluir, que tudo começou, o que eu colocava em prática começou a realmente surtir efeito, dar certo na minha vida, aí sim que você começa a dizer, opa, agora eu estou me conhecendo, agora eu estou expandindo a minha mente, agora eu estou expandindo, agora eu estou me abrindo para o mundo, me abrindo para o meu conhecimento, para o mundo, para o conhecimento das outras pessoas, né? É como sempre você falava, né? Não adianta eu querer mudar o mundo sem primeiro me mudar. Sim. Basicamente isso, né? Então eu tinha que ter essa visão, mas no início não era fácil. No início eu ainda era muito cético. Quando eu procurei você, no primeiro momento, na verdade foi indicação, né, da minha esposa, claro, que também tem a mesma formação que você aí, a mesma profissão, e foi dentro de um processo seletivo na empresa, né, na empresa onde eu trabalho, ainda estou hoje, né, então foi por simples momento de uma transição, ou melhor, de um upgrade na carreira. E aí foi o meu primeiro contato contigo, onde a gente bateu um papo rápido e você me deu alguns insights, aonde eu no primeiro momento aquela mesma história, né? Aonde no primeiro momento fez sentido, mas eu ainda não tinha a mente para pensar, putz, isso é o que vai me dar o fruto, porque você aceita, você ouve, mas não aceita, né? É como se fosse uma interpretação de texto. Você lê para poder entender. Então você escuta, mas eu ouvia, mas não entendia. E aí ficava nessa condição. Mas coloquei algumas coisas em práticas no momento da seleção. Foi bem sucedido, mas por alguns pré-requisitos que a empresa exigiu, eu ainda fiquei de stand-by. E aí, depois que eu vi esse processo, que eu coloquei algumas coisas em práticas, eu comecei a pensar, putz, esse negócio deu certo. Esse negócio deu certo. Aí eu tive alguns problemas em casa, né? Com a minha família, com a minha esposa, meus filhos. E isso estava me incomodando. Por quê? Porque para mim tudo que eu fazia dava errado. Para mim tudo que eu fazia, as minhas opiniões eram erradas, a minha forma de pensar era errada, a minha forma de agir era errada. Então tudo isso acabou fazendo com que eu procurasse você de novo. E aí sim foi quando a gente entrou num processo maior. E aí foi onde eu entrei bloqueado e no primeiro momento eu comecei a me desbloquear. Por quê? Porque eu me dediquei, porque eu fui e me doei. Eu falei, cara, se eu preciso melhorar para poder manter a minha condição familiar, para manter a minha energia familiar, eu vou precisar me doar. Então eu vou precisar ser o melhor. Eu vou precisar fazer o melhor. Então, aí foi onde eu comecei a me valorizar dentro, ou melhor, me permitir a fazer todos os exercícios, a ver tudo aquilo que você me mandava, a ouvir e interpretar melhor tudo aquilo que era me passado. E aí foi onde eu comecei a abrir um pouco mais minha mente. Foi onde eu comecei a ver que o negócio fluía. E aí eu falei, cara, ser cético para alguns pontos é bom, mas não para tudo. E aí foi quando eu comecei a pensar dessa forma. E aí depois desse processo que a gente começou a fazer, eu comecei a trazer algumas coisas para o meu dia a dia.
Só que ainda não estava bom. Parece que o que eu trazia ainda era pouco. Mas por quê? Porque eu ainda estava com a mentalidade de que eu estava fazendo para os outros e não estava fazendo para mim. Então isso acabou criando o quê? Criando mais bloqueios. Por quê? Porque aí eu não conseguia pensar nem nos outros e também não conseguia pensar em mim. Então eu não conseguia colocar isso, né? Eu não conseguia discernir essa condição. E aí foi onde eu fiz mais uma vez procurando Alex e vamos lá, vamos expandir a consciência, vamos aprender. E, cara, o que é mais engraçado é que dentro de casa, a minha esposa, a gente sempre brigava dentro do. E tudo que ela falava, depois eu ouvia do Alex. Né? Então, é tipo assim, você precisa tomar dois tapas, um de um lado, outro do outro. Né? Então eu tomava em casa e não acreditava, era meu lado cético. Eu tomava o outro e falava, cara, não é possível, eu acabei de tomar um desse lado e agora eu tô tomando um desse. Né? Então, esse é o problema de ser casado com uma coach também. Então, então era desse jeito. Mas foi bem duro, foi árduo pra caramba. E todas as vezes que eu ouvia a palavra autoconhecimento, cara, a raiva tomava conta de mim. Porque eu falava, eu já me conheço, não preciso de autoconhecimento, eu preciso de mudar o mundo, preciso de mudar as pessoas que estão ao meu redor. E na verdade não era isso. Na verdade, eu precisava estar colocando mais conhecimento para poder me mudar. A partir do momento que eu me mudasse, aí sim eu conseguiria me doar para as pessoas de uma forma melhor. Mas, e assim foi nessa luta, muita luta. Cara, não é fácil, não vou mentir. Hoje, cara, graças a Deus, eu vou dizer que a batalha continua. Mas é muito mais leve, é muito mais bem sucedido tudo aquilo que você faz. Né? Tudo aquilo que você faz é muito mais bem sucedido quando você começa a se conhecer, começa a se doar para si mesmo. Isso aí, para mim, foi o ponto primordial para deixar o Everton cético e nascer, vou colocar assim, né? Eu ouvi uma coisa muito bacana aí do Marcos Strider, ele falou até hoje, é que a gente precisa morrer antes de morrer realmente. E aí, o que eu entendi disso? Que cada dia, cara, que a gente se refaz, vamos colocar assim, né? A gente está realmente morrendo aquele lado errado, vamos dizer assim, e nascendo de uma forma certa. Porque você começa a se conhecer e começa a se valorizar, e aí você pode dar conhecimento e valorização para as pessoas também que estão ao seu redor. Esse processo aí, tu deu um termo, o bagulho é louco, né? Não tem outra coisa para falar, É, né? O bagulho é louco e o negócio assim, tédio não vai ser o processo, porque emoções acontecerão a todo tempo e, uau, é uma verdadeira montanha-russa da vida mesmo. A gente só aprende, acho que a não ter tanto medo e meio que tentar se divertir pelo caminho na medida do possível, né? Porque isso que você traz a questão de que a ideia nunca foi, tipo, não ter problema, mas entender como que a gente lida mais rápido com o que a gente chama de problema, né? Eu acho que esse movimento, ele traz uma autopercepção. Eu tive um ponto da minha vida, e vou falar só para modelar, para te fazer a pergunta. Teve um momento da minha vida que eu comecei a conectar algumas informações, né? Porque eu também, de certa forma, sempre fui cético. Né? Porque além de ser cético, eu não gostava de estudar. Então, tipo assim, inconscientemente eu me prendi muito no universo. Aí começa a vir o conhecimento, beleza, vamos entender. Era um ceticismo meio que curioso, tá? Tipo, acontece alguma coisa, que nem esse lance de física quântica, energia e tal. Ah, por que o cara tá falando que dá? Eu lembro, assisti o Segredo lá. Pô, me fez sentido aquilo, mas ainda, tipo assim, ao mesmo tempo que fazia sentido, parece que não fazia, sabe? Ah, legal, faz sentido, o cara lá consegue, mas, tipo, não entendo, mas tudo bem. Tô aberto aqui a procurar entender o processo, aí você vai entendendo. Quando chegou no campo da percepção, foi onde deu o meu start. Que eu vi a frase lá, estava estudando o segredo, aí fiz um paralelo que tinha um gráfico do segredo que ele falava, você pode ter bons sentimentos, né? Alegria, gratidão, amor, e você pode também ter maus sentimentos, tristeza, depressão, raiva, culpa. Um faz você subir, o outro faz você descer, entre aspas. E aí eu correlacionei essa informação com a informação da percepção é igual à realidade diferente da verdade. Porque, pô, se a percepção é igual à realidade diferente da verdade, aquilo que eu acredito sobre uma coisa não necessariamente é o que é aquela coisa. Você pode acreditar algo diferente. Bom, no mínimo as coisas têm dois lados de percepção. E aí foi nesse momento que eu correlacionei, porque eu entendi uma coisa. Vai depender do sentimento que eu tiver por aquela
coisa ou circunstância, o significado que eu vou atribuir a ela. Eu falei, caramba, então beleza. Tá, mas se tudo tem dois lados, por que que tem coisa que eu só consigo ver de um lado? E obviamente era onde gerava mágoa, raiva, frustração, porque tem coisas que eu até tento pensar o positivo delas, mas eu não sinto. Ah, isso aqui é bom, tá, mas o que eu sinto é que sim, cara, eu quero esganar o pescoço. Então, pera um pouco, como é que genuinamente eu consigo acessar dentro de mim as duas visões? Para que aí sim eu possa fazer uma escolha e não seja refém. E aí ver esse quadro de emoções. Caramba, entendi, eu tenho que mudar a emoção sobre aquilo para que eu veja outra coisa. Só que é muito doido que para mudar a emoção sobre aquilo, eu precisava antes ter uma outra interpretação. Mas, bom, cara, aqui deu um start de falar, entendi. E aí, quando eu tive esse insight, eu comecei a perceber que tudo aquilo que me machucava na minha vida, que ainda eu sentia como uma dor, como algo que estava me travando, na verdade, então, significava pontos de equações não resolvidas. E aí, cara, eu comecei, tipo, a buscar olhar para isso. Esse foi o meu start. Aí eu falei, caraca, disso nasceu a ideia de que, putz, eu posso acreditar em mim, eu posso construir. Aqui teve um ponto de renovação para mim. Teve algum momento que você sentiu algo parecido com alguma informação? Porque eu te falei tudo isso só para te fazer a pergunta bem, bem assim, bem direta, sabe? Teve sim, cara, teve sim. Eu vivia em pé de guerra aqui em casa, né? Mais especificadamente falando. Então, é algum tempo muito grande de relacionamento, onde basicamente a minha visão era totalmente o que eu penso é o certo. Então, se eu penso isso é o certo, tem que ser isso, tem que ser dessa forma. No início, no início, quando eu comecei a fazer os processos e comecei a me aprender, eu vou mentir para você não. Eu pensava sempre a mesma coisa. Por mais que eu tomasse o tapa desse lado e depois tomasse o tapa desse lado, mesmo assim eu ainda olhava para aquela situação e não conseguia ver nada de bom. E não conseguia, para mim era sempre o pensamento negativo, era sempre a energia negativa vindo, sempre essa condição. E aí um belo dia eu comecei a pensar, depois que eu vi um filme, eu nunca lembro o nome desse filme, mas é aquele do ginasta, Poder além da vida. Poder Além da Vida. Muito bom, por sinal. Já fica a dica pro sábado aí, hein? A galera que quiser Combinado. ver, muito top mesmo. Vou colocar no E aí story depois que depois que terminar. muito bom, muito bom. E aí depois que eu vi esse filme, que inclusive foi até uma indicação sua nos processos, eu teve uma cena que o cara com todos os problemas do mundo, a única coisa que ele pensava era em ser campeão, mas ele não colocou, ele não sabia que o processo até ele se tornar campeão é o que era mais gostoso, é o que era mais prazeroso. E aí, quando ele sobe ali em cima e o mentor dele, naquele momento, começa a passar a vida dele aí toda na frente dele e começa a ver as pessoas criticando, ele criticando as pessoas, e aquela guerra, briga de ego ali, foi que eu parei e pensei, cara, isso sou eu. Isso sou eu. Eu passo o tempo todo da minha vida pensando em agradar as pessoas. Pensando em que eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu preciso mostrar para o mundo que eu sou bom. Então eu vivi a minha vida pensando dessa forma. E quando teve esse start, depois desse filme, eu parei e pensei, cara, eu não tenho que provar para ninguém que eu sou bom. Eu tenho que ser melhor para mim mesmo todos os dias. E aí foi onde veio esse estalo. Mas apesar desse estalo, Alex, ainda houve alguns bloqueios. Por quê? Porque minha cabeça cética ainda era muito presa aos fatos. Aos fatos. Mas aí foi que veio o lado bom. Porque quando você pega esse start, quando você pega esse início, que você tem essa. Aí já não é mais um tapa na cara, já é um murro na boca do estômago. Né? Porque quer, porque é o que dói mais, né? Então você fica mais incomodado com aquilo. Então, da mesma forma que você pensava o negativismo, vinha o negativismo, eu lembrava do quê? Eu lembrava justamente daquilo que eu tinha visto no filme. Eu lembrava e falava, cara, eu tô brigando em casa com minha família, mas eu não tô conseguindo aproveitar esses momentos. Ou seja, é o caminho que se faz caminhando. Então, se eu quero chegar a algum local, algum ponto onde eu gostaria de estar, onde, o que eu gostaria de ser, que eu vivia falando aqui em casa. Né? Eu não quero ser bom para ninguém fora, eu quero ser bom para dentro de casa. Só que eu não conseguia. Eu conseguia fazer totalmente ao contrário. Eu conseguia que as pessoas fora da minha casa me vissem como o Everton, o cara, o professor, o treinador, o instrutor, o atleta,
mas não conseguia fazer com que minha família me visse como o pai, o marido, entendeu? Então, quando eu pensava naquilo, aí sim, todas as vezes vinha uma porrada na boca do estômago. E aí eu começava a me remoer e eu pensava o que, que eu posso fazer para melhorar. Mas mesmo assim, é como eu te falei, por mais que você apanhe, por mais que venha todos os erros do mundo e todas as lágrimas que você põe para fora e as pessoas que estão ao redor colocam também, mesmo assim, a minha cabeça, o ceticismo ainda é um problema. Ainda foi um problema. Por quê? É como você falou, a equação não casava. Porque o meu lado cético era mais do que o meu lado, vamos dizer, humano, vamos colocar assim, né? Então eu não conseguia ver essa humanidade. E isso ainda me embarreirava, me atrapalhava, me atrapalhava. E aí eu fui seguindo meu processo. E aí veio esse último processo que nós fizemos, foi quando realmente alguns insights que você colocou para mim, eu parei, associei aquela cena do filme, comecei a puxar basicamente 12 anos da minha vida para trás, que foi quando eu comecei quando eu casei, né, literalmente, vamos colocar assim. E aí foi quando eu vi isso, e aí eu lembrei do nascimento do meu filho, e aí eu lembrei da infância do meu filho, que poderia ter sido muito melhor, que eu poderia ter aproveitado mais, não vou nem falar ele. E aí eu lembrei do nascimento da minha filha, da Amy, de 4 anos, e aí eu lembrei o quanto foi diferente, o quanto eu curti muito mais, o quanto eu curto ainda mais eles hoje, estar com eles hoje, do que como era antes. E aí eu comecei a pesar na balança. E aí foi quando o ceticismo começou a deixar de existir na minha vida. Começou a literalmente ser apagado. Eu não vou dizer que deixar de existir na minha vida muito forte. Por quê? Porque tem coisas que realmente a gente precisa ser cético para poder avaliar e se decidir em alguns pontos. Mas ele começou a não fazer mais parte, não começou mais a fazer sentido. Ele não começou mais a fazer sentido. Ele começou a deixar de ser aquela equação matemática, que na vida da gente, tudo a gente quer saber o porquê. Então eu deixava de perguntar o porquê para viver o porquê. Foi onde eu comecei a fazer isso. Foi onde eu comecei a deixar de perguntar e comecei a viver mais. Claro, a gente não tá falando de um processo que acaba, que você arranca assim como se fosse uma roupa ou um acessório ou alguma outra coisa. Não. A gente todos os dias é uma coisa nova. Todos os dias eu acordo pensando no que eu posso melhorar para mim mesmo. E a partir desse momento que eu melhoro para mim mesmo é onde eu vou melhorar para minha família. É onde eu vou melhorar para os meus amigos, é onde eu vou melhorar para os meus alunos, para os meus instruídos e para os meus clientes e para todas essas pessoas que estão ao meu redor. A partir desse momento foi que hoje eu começo a visualizar, Alex, até para atender um cliente mesmo. Hoje eu trabalho com um perfil eu trabalho com um perfil dedicado. Eu não atendo um cliente igual ao outro. Eu sempre me dou mais. Mas para eu me doar mais, eu penso muito mais no que eu estou melhor para poder oferecer o melhor para ele. Que legal, cara. O processo de desconstrução dói, né? Porque acho que até a gente ter a aceitação desse processo, entendendo essa conexão com a vulnerabilidade, e aí é onde entra a frase do Strider, no sentido de você ter que morrer antes de morrer. E é muito doido, né? Porque essa morte, ela passa a ser dolorida exatamente pela resistência que a gente tem em aceitar o que está acontecendo, harmonizar a emoção, para conseguir tirar o véu e aí sim enxergar que, caraca, era só ir por aqui. Mas quando a gente está dentro, né? Isso aqui fica milhas de distância, né? É, a pior parte é essa. É porque você passa, vamos lá, vou colocar aí 2 para 3 anos de aprendizado, né? Que foi, acredito eu, que foi quando nós fizemos o primeiro contato, basicamente. Vamos dizer que, cara, não é fácil. Você morrer e você parar e olhar para trás e falar, cara, aquilo era eu. E hoje eu estou fazendo isso, era só isso. Você para, coça a cabeça e fala, por que o manual? Não existe o manual da vida. Né? Por que não existe o manual da vida? Né? Porque é muito mais simples. Cara, aproveite o caminho. Aproveita aquilo que você está vivendo no momento. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, deixa passar.
Deixa fluir, deixa embora. Passou, você vai dormir, vai acordar no outro dia, é um outro Everton, um outro Alex, é uma outra pessoa que está nascendo ali. E essa pessoa, claro, vai olhar para trás e falar, putz, ontem eu errei, hoje eu tenho que acertar. Só que você não tem que acertar para os outros, você tem que se acertar para você mesmo, para que você aprenda. É engraçado, eu citei o Strider no primeiro momento, é porque ultimamente eu tenho visto bastante vídeo dele, né? Porque na correria do dia a dia a gente acaba vendo esses histories, né? Que vão passando no Instagram. E uma das coisas que ele falou também que marcou muito para mim é que todo dia que ele erra parece que é como se ele não vivesse. Ou seja, se ele passar um dia sem errar alguma coisa, é como se ele não estivesse vivo. Aí eu Tá. fiquei pensando depois. Aí eu fiquei pensando naquilo que ele falou. Eu demorei uns 3 dias para entender. Demorei uns 3 dias para entender, mais ou menos. Mas depois do terceiro dia, eu parei e pensei, cara, esse cara tá certo. Porque se você erra todo dia, você tá aprendendo uma coisa nova todo dia. E aí é onde você tá vivendo. É o caminho se fazendo caminhando. E aí foi onde eu entendi isso que você falou para mim. O caminho se faz caminhando. Ou seja, você vai passar por caminhos onde você vai ter turbulência, tempestade, pedras, espinhos, pauladas, porradas. O que vai te diferenciar disso tudo é você querer continuar no caminho. E aproveitar tudo aquilo que você fez, seja de errado ou seja bom, para tirar algum aprendizado disso. Para tirar algum aprendizado. Não para os outros, mas para você mesmo. Totalmente, Everton. Isso é, você percebe que eu associo muito isso a uma questão de uma autovisão de merecimento e de expansão de vida, porque eu sentia que quando eu não conseguia acreditar no meu potencial criativo, é como se eu limitasse a minha vida, de uma certa forma, a ações muito imediatistas, tá? Porque pensa uma coisa, de repente você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um propósito maior, você acredita na sua construção, o que que você faz? Você expande a sua visão. E aí você começa a ver o resultado, o objetivo mesmo, como algo muito maior, né? Porque conforme essa expansão vai, entre aspas, na linha do tempo para frente, ela também toma dimensão, porque quanto mais tempo, maior minha construção. E aí é que entra esse ponto, porque você consegue enxergar esse macro lá na frente, que é uma permissão, porque se não tiver aceitação, não permite, né? Tem a ver com senso de merecimento, tem a ver com uma série de coisas. E é muito doido isso, porque a partir do momento que você permite ver este macro, os acontecimentos do dia a dia passam a ter uma dimensão menor, e naturalmente você sabe que todo tempo você vai estar errando, porque você vai estar construindo uma coisa muito maior, que é absolutamente nova para você. Mas pense, se você de repente só tem a meta de ter seu dia bom hoje e seu dia não é bom, você vai dizer que fracassou. Mas se a sua meta é de ter o mês inteiro bom e só hoje o seu dia não foi bom, você corrige a rota e continua no foco, porque era muito maior a expansão daquele objetivo que você estava perseguindo. E isso é um movimento muito bacana, Everton, porque você trouxe aqui no início da live a questão, e eu, nossa, me identifico muito com isso, porque antes desse processo acontecer, as palavras, elas não tinham brilho, se é que você me entende. Tipo assim, eu via coisa como, sei lá, aquela frase lá, conheça a verdade vos libertará. Eu lia uma frase dessa, e essa frase era só uma frase, tá ligado? Tipo assim, ela não tinha uma intensidade de um sentimento interno, ela não remetia a nada que parece que tivesse uma lógica de profundidade. E depois, quando você vai entrando nesse movimento, que é isso que a gente, de certa forma, chama de a expansão da consciência, de uma certa forma, é como se as coisas externas elas passam a ter uma intensidade mais profunda, mas no fundo esse sentimento é o reflexo da profundidade que você está caminhando no seu próprio autoconhecimento do teu ser. E isso é difícil explicar com palavras, é só vivenciando a transformação mesmo para sentir. Que aí volto a dizer para você, não dá, muitas vezes, até daria para passar por esse processo sem dor. Daria tranquilamente. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, é a dor que traz a aprendizagem, que seria o erro, para que cada vez esse processo fique mais leve. Isso é extraordinário, cara, porque é aprendizagem acelerativa e aí abre a visão para a gente olhar e permite coisas maiores, né? O que eu até acredito que tenha já a ver muito com o teu novo momento, né? Sim, sim, claro. Eu digo que você falou uma frase até interessante, eu vou até colocar uma outra, né? Não me recordo 100% as palavras corretas, mas
trabalhe com o que você ama e não terá que trabalhar um só dia da sua vida. Basicamente isso. E no início, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, foi uma coisa mais pessoal do que profissional. Foi uma coisa que eu tinha muito bem, por ser cético, separado, de que o meu lado pessoal eu preciso melhorar, mas o meu lado profissional tá bom. Por quê? Porque eu trabalhava numa coisa, eu trabalho numa coisa que, putz, eu gostava de fazer, mas eu fazia por dinheiro. E aí meu dia não rendia. Todo dia que eu tinha que sair daqui para ir para o meu trabalho, eu falava, lá vou eu de novo. Eu botava a mão na cabeça e falava, lá vou eu de novo. E aí eu não gostava de sair para ir trabalhar, eu reclamava, saía resmungando, saía xingando. Então não tinha nada de positivo. E aí quando você começa a mudar o seu lado pessoal, que você começa a se autoconhecer, aí você para e fala, cara, agora eu tenho que mudar meu lado profissional, porque eu tô fazendo isso por uma coisa que não faz sentido. Eu tô fazendo por fazer. E aí é onde tudo começa a fazer isso. Abrir. Abrir de uma forma que você não acredita. Antigamente eu vi um filme e eu não conseguia ver a mensagem que aquele filme trazia. Hoje eu já consigo assistir um filme e entender todos os processos e trazer aquilo para minha vida. Isso que eu falo não são só filmes de autoajuda. Muitas pessoas pensam que não. Mas cada filme sempre vai te trazer algum insight ou alguma coisa que vai te tocar. Querendo ou não, vai te tocar. Então você começa a visualizar as coisas diferentes. Se quer ver uma coisa engraçada, eu fiz um vídeo esses dias para falar, até mostrar para os clientes, na qual eu tô saindo para trabalhar. É uma coisa engraçada, coisa que eu nunca fiz na vida. Na É um hora. videozinho para colocar no status e falar, galera, tô aqui, bom dia, mais um dia, vamos que vamos trabalhar. E o dia tava nublado. Tava nublado, meio chuvoso, e eu parei e falei, cara, e olha, o dia tá lindo hoje. Tá nublado, mas tá lindo. E aí depois eu parei, quando eu entrei no carro, saí dando ré, olhando pro dia assim, falei, cara, mas o dia tá nublado, como é que eu tô falando que o dia tá lindo? Mas depois eu parei e pensei, tá lindo, pô, tá lindo, vai chover, cara. Aqui em Brasília é seco pra caramba, então quando chove é uma bênção. Então se vai chover, é uma coisa boa que tá acontecendo na vida da gente. E eu não consegui enxergar isso. Pra mim, o dia nublado era sempre um dia nublado. Então, depois que você começa a passar e conhecer o teu interno, você todos os dias buscando esse conhecimento, parece que até o fato de você respirar faz sentido. É muito doido, né? É muito louco isso, é muito louco. E eu não acreditava. E sabe o que é pior? O que é pior, e eu não nego e abro pro mundo mesmo, né? Amor, te amo, beijo, ó, tô contigo. E minha mulher falava isso todo dia dentro de casa. Todo dia ela falava isso. E aí já tivemos até briga por causa disso, dela chegar e falar: eu te falo isso todo dia, mas parece que. Vai lá, procura Alex, porque parece que é só Alex que você escuta. Entendeu? Agora, ó, agora você entende porque durante nossos processos eu até evito falar com a Ariana, que você sabe que não tem nada a ver, o negócio é assim mesmo. Senão você ia falar assim, ó, esses dois estão de complô aí comigo, não é possível, cara. Pois é, justamente. E o que é mais engraçado é isso, é que ela falava, todos os dias chegava, mas assim, eu tenho uma parcela de culpa porque ela chegava pra mim e falava, procure o que faz sentido na sua vida. Você não tá com sentido na sua vida, você tá fazendo as coisas por fazer. Você tem um objetivo só na vida. Você só tem um objetivo na vida. Começa a aproveitar os seus processos, começa a aproveitar o seu caminhar, começa a aproveitar todos os dias da sua vida. Olha as coisas boas da sua vida. Você tá vivo, você tá com saúde. Independente do que a gente passa, seja bom, seja ruim, agradeça. Eu acho que essa é a palavra forte do dia. É gratidão. E, cara, eu vou falar pra você. Tem dias que a gente tá ruim. Não tem jeito, a gente é ser humano. Tem dia que a gente para, putz, hoje eu não atendi nenhum cliente, cara, porque a preocupação. Mas aí depois eu penso, putz, mas olha só que bacana. Eu tenho dinheiro para botar gasolina, para poder sair atrás de cliente. Cara, eu acordei hoje e tô bem, tô com saúde, não tô em cima de uma cama. Aí eu acordo, quando eu tô de folga, né? Aí eu acordo mais tarde um pouco e falo, cara, olha, eu consegui dormir até meio-dia. Então, todo o processo é basicamente esse. É fácil? Não, não é. Até você se conhecer o suficiente para perceber isso que eu falei agora, não é fácil, não. Não é simples, não. É verdade, cara. Mas
mas é muito bom, é muito gratificante. Depois que você para e pensa assim, cara, eu posso me expressar sem me preocupar, né? Então, cara, isso não tem preço. Não tem Isso não tem preço mesmo. preço. Melhora tudo. Melhora dentro de casa com tua esposa, melhora dentro de casa com teus filhos, até eu tinha uma relação conturbada com meu pai desde pequeno. Com meu pai, com a minha irmã, a gente é uma família bem esquisita, porque depois que eu saí de casa, minha irmã saiu também, então a gente era bem distante. Se falava por mensagem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eram as mensagens que a gente se falava basicamente, então muito pouco. Cara, hoje meu pai vem na minha casa, hoje meu pai tá fazendo um processo comigo Que da dentro hora. do meu trabalho, né? Dentro da minha parte de instrução aí, de assessoria. Então, meu pai hoje é meu cliente, né? Minha irmã também frequenta minha casa, a gente frequenta a casa dela. Então, tudo parece que muda. E aí, todos os dias, eu agradeço. É Porra, basicamente isso. você me deu uma ideia agora, eu devia ter pensado melhor, meu. Eu devia ter pego uma foto sua com uma metralhadora assim e colocado no tema assim, Everton destruindo o ceticismo, né? Putz, agora que você deu esse insight, caralho. Mas não vai faltar oportunidade, viu? Com certeza. Muito boa, muito boa. Não, E engraçado que foi pode falar. basicamente o que eu pensava. Eu era muito louco, porque depois eu comecei a mexer com essa parte, né, bélica, igual você falou. Tudo que eu penso é nisso, basicamente. Quando eu erro, eu penso logo, eu imagino logo o quê? Eu imagino um telão de cinema na minha frente, assim, e eu com um fuzil, sentando bala ali nas coisas ruins que aconteceram na vida. E aí, Pra ser humilde, basicamente, né? Viu? Pegar uma RPG logo já, né? então, um lança-míssil, alguma coisa assim. E é o que eu faço basicamente, né? Eu penso, tipo, cara, aconteceu de ruim, eu errei. Peraí, então aprendi com o erro, aprendi. Então pega o míssil e tum! Explode aquela tela de cinema com aquela imagem ruim daquilo que aconteceu de ruim, que é a melhor coisa que você faz. Aprenda com os erros, agradeça por ter aprendido e olhe para frente sempre. Olhe para frente, olhe o caminho que ainda vem e o mais importante, olhe o caminho que você pode fazer. O Ô, ruim é você, quando você. desculpa te cortar, que você falou uma coisa aí, você me fez lembrar, até a Cibele tá aqui com a gente, e o tema da live dela foi liberdade e autorresponsabilidade, e na verdade, quando você tava falando disso aí, o dia tá bonito e tal, e me fez lembrar também muitas vezes que a sensação de liberdade, a liberdade é uma ilusão, na verdade, né? Tipo assim, a liberdade, ela é muito relativa porque para você estar conscientemente de liberdade, você tem que se comprometer com um monte de coisa. Então, de qualquer forma, livre, você não tá. Você só tem que ver o que, que você quer ficar, entre aspas, preso. Porque é exatamente isso que eu queria trazer. Essa questão da autoconsciência, ela vai fazendo com que a gente vá se percebendo e vá conhecendo talentos, habilidades e, principalmente, dando permissão para acontecer. E aí, conforme isso vai maturando dentro da gente, cara, você quer criar sua vida em todos os sentidos, financeiro, carreira, e é claro que isso vai trazendo a gente para campos de desafios muito maiores. Não tem, meu, é 10 mil vezes mais difícil ser coach, mentor, trabalhar por conta do que se eu tivesse na empresa lá, ganhando uma grana que não, né, se o avião tá cheio, tá vazio, não fazia diferença nenhuma para mim. Eu sabia que no dia lá tava na conta, enfim. Mas parece que isso aqui que é um diferencial, eu acho que com o tempo, cada vez mais as pessoas vão começar a perceber que isso deveria ser o normal, porque é muito mais difícil, mas eu acho que quando a gente pensa em muito mais difícil é porque realmente a gente não está considerando que os desafios desse caminho, eles acabaram sendo uma coisa anormal, porque é aquela ideia da segurança, né? A ideia da segurança, você vai percebendo, cara, tipo, a gente vai fazendo trabalhos, né, de desenvolvimento, liderança. Quais normalmente são os órgãos mais desafiadores de fazer processos de mudança? Órgãos públicos, porque as pessoas têm aquela tal estabilidade, que na verdade se transforma numa prisão matadora de vida, porque grande parte das vezes é só com 50, 60 anos que vai começar a pensar, pô, o que eu fiquei fazendo o tempo todo? Né? Então, a estabilidade também é uma ilusão nesse sentido. Eu acho que quando a gente se dá a permissão de sair para um campo, cara, que, meu, você vai acordar amanhã, você sabe que ou você vai criar algo diferente, ou você vai gerar um movimento, ou você vai construir alguma coisa do seu melhor nível interno, ou não vai acontecer nada. Então, isso traz essa vida, e é complicado a responsabilidade disso pra caramba, mas ao mesmo tempo, você começa a perceber que isso te traz a oportunidade de viver a vida, né, cara?
de aproveitar mais seus dias, estar conectado com aquilo que te faz sentido. Sim, sim. É engraçado porque eu tenho muitos amigos funcionários públicos, né, igual você falou aí. E o mais engraçado de tudo é que quando você entra dentro da vida deles, ou melhor, quando eles estão junto contigo e te conhecem ali, o teu dia a dia, a tua rotina de trabalho, a tua rotina de vida e tudo mais, o cara olha pra você e fala, cara, tua vida é muito boa. Tua vida é muito boa porque eu tô preso nisso aqui. E aí quando tu chega pro cara e fala, mano, sai, sai. Aí o cara tá bloqueado. Ele não consegue visualizar aquele mundo de oportunidades ou de infinidade de coisas que ele pode fazer, que vai também te trazer estabilidade, não só financeira, mas o melhor de tudo, a estabilidade emocional, que para mim é o principal, foi o principal. Eu hoje continuo ainda trabalhando dentro do que eu fazia, já fazia, né, mecânico de aeronaves. Ainda continuo trabalhando nisso aí. Mas hoje eu consigo ter uma visão e ter um dia diferente quando eu vou para o aeroporto trabalhar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo aquilo, e estou agradecendo porque eu estou fazendo aquilo. E eu tenho outro processo por fora. Além de ser mecânico, eu ainda sou treinador, eu ainda sou instrutor de tiro, de armamentos, e faço a parte de assessoria bélica. Então, o meu dia não é ocioso, meu dia não é estático, meu dia é dinâmico. E aí tudo que eu faço, quando eu saio de casa, eu saio pensando o que eu estou aprendendo naquele momento. Aconteceu um fato engraçado hoje. Eu tinha uma reunião com um pessoal de um clube de tiro aqui em Brasília para poder fechar uma parceria. E aí eu combinei com os proprietários e falei, olha, eu vou deixar minha filha de 4 anos na escola e assim que eu sair de lá eu já vou direto pro clube. Então entre 2 e 2 e meia estarei aí. Aí o pessoal, ok, beleza. E quando eu cheguei no caminho aqui, tem um viaduto aqui na saída da minha casa, eu fiz o viaduto e quando eu desci, porque de cima você não consegue visualizar direito, cara, eu dei de cara com engarrafamento. Eu dei de cara com engarrafamento. Eu olhei aquele engarrafamento e falei, cara, que bosta, velho, eu tenho um horário. O que eu vou fazer? Pensei em alternativas. Pô, vou por tal caminho, vou por tal caminho. E aí eu até fiz um vídeo e mandei pra minha esposa. Mandei pra minha esposa. Pá, ó, cara, olha o que tá acontecendo. Parece brincadeira, não é mentira. Não sei o que eu faço. Aí ela já chegou e mandou pra mim, já na hora. Ela chegou e falou, calma, calma. Você é essencial. Sem você não vai acontecer. Ou seja, se for 2 horas, 2 e meia ou 3 horas, vai ter que acontecer. Porque já existe aquilo. E aí depois que ela mandou isso, eu parei e pensei. Falei, cara, é mesmo. Se a reunião é entre as pessoas e eu, só vai acontecer se eu estiver lá. Então eu parei, respirei, liguei o som, comecei a ouvir uma música. Pronto, acabou. Passou um certo período, o trânsito começou a fluir, 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 e acabou que eu ainda cheguei no horário. Ainda Cara, cheguei no horário. Se eu parasse para me contaminar com aquilo, é claro que teve o dedo da minha esposa de chegar e me lembrar e falar: calma, calma, você é essencial. Mas se fosse o Everton antes, o cético, eu já iria pegar o áudio do WhatsApp e já falar: ah, não, isso aqui, putz, é isso, e ia começar a ver o lado negativo da coisa. Esse era o Everton anterior. Hoje não. Hoje eu peguei e falei: cara, é mesmo. O clima tá gostoso, tá úmido em Brasília, tá um tempo meio chuvoso, tá fresco, então não precisa andar com os vidros do carro fechado, com o ar-condicionado. Não. Abri os vidros, liguei a música e fui tranquilo. Daqui a pouco o trânsito começou a fluir, foi passeando, fui passeando, fui passeando, ainda consegui chegar no horário. Se eu tivesse pego aquela vibe negativa do Everton anterior, cara, era capaz de eu ter tido um acidente, batido o carro, ou acontecido alguma coisa. Por quê? Porque você acaba saindo igual doido sem pensar no processo, sem pensar no caminho, é sem verdade. aproveitar, sem olhar o contexto de modo geral, tudo ao teu redor. Cara, respira, olha para os lados, vê o tanto de coisa boa que tem no teu caminho.
Lembrei de uma frase que você me mandou uma vez e depois eu vi na série do Bruce Lee, né? Se você olhar, apontar o dedo para a lua e se focar só naquilo, você não vai ver todas as coisas majestosas que estão ao teu redor, né? Então não adianta você olhar só para a lua e falar, nossa, como a lua tá linda. Não, do lado da lua tem uma estrela, tem uma nuvem. Aqui embaixo, mais um pouquinho, tem a terra, tem uma árvore, tem uma rosa, tem uma flor. Então, olha 360 graus ao teu redor. Visualiza, vê o que tem de bom, respira e agradece. E agradece. É verdade. É verdade mesmo. Esse processo é um processo que, depois que passa-se toda aquela parte do conflito, da crise, do caos, da entropia, da desconstrução, e aí tudo vai se rearranjando, é renovador, cara, é revigorante, né? Porque eu acho que só quem passou por esse processo sabe e consegue expressar isso. Não dá pra, uma pessoa que ainda não teve essa experiência, ela pode até achar que ela entende, mas não entende. Porque quando você passa por essa transformação e você dá essa respirada de falar, cara, subir mais um step. Isso dá tipo uma atualizada no software da percepção e aí você começa a olhar para algumas coisas que eram bloqueios e você fala, não, tem um caminho ali, como eu não tinha percebido isso antes. Caraca, mas está tendo essa oportunidade aqui também, gente. E aí volta para todo o movimento, né? Pode falar. O que é engraçado é que essas coisas se refletem, vamos colocar assim, ou melhor, se expandem até para os negócios. Até para uma parceria que você vai fechar, que você pensa, putz, mas cara, até por uma reunião de negócio que você vai, que você para e pensa, assim, analisa tudo, todo o contexto, você sempre vai pegar o lado positivo da coisa. Você nunca vai imaginar que dentro daquilo você vai tirar, dentro daquela situação, daquela circunstância, você vai tirar alguma coisa de bom. Eu não era assim. Muitas vezes eu perdi oportunidades, depois eu parando para analisar, claro, todo o histórico de vida, mas claro que sempre agradecendo. Por quê? Ah, eu perdi a oportunidade de trabalhar em outra empresa. Ah, ia estar ganhando mais. Não sei. De repente veio a pandemia aí, se eu tivesse saído de onde eu estava para ir para outra, para ganhar mais, de repente a outra empresa ia olhar e falar, peraí, esse cara aqui é mais novo, manda ele embora. Exato. Entendeu? Então você começa a pensar de que nem só de coisas ruins tem o mundo. Você começa a pensar que nem tudo que é ruim é tão ruim quanto você imaginava. Então você começa a visualizar dessa forma. E quando você é cético, não. Quando você é cético, você começa a colocar na ponta do lápis. É igual o exemplo que eu dei, sair de uma empresa para ir para outra. Ah, mas eu vou ganhar 2, 3 mil reais a mais. Beleza, vamos colocar na ponta do lápis, é isso mesmo. Aí quando você vai ver, pô, vai aumentar 2 mil reais, mas vai reduzir tanto de imposto. Ah, mas vai descontar isso aqui. Ah, mas essa empresa não paga isso, essa outra paga. Ah, mas, putz, vou iniciar numa nova empresa, então é um novo começo, então você vai estar lá embaixo, então tem gente na sua frente. E aonde você está, muitas vezes, se você simplesmente parar, olhar, respirar, putz, você vai conseguir ampliar a tua visão. Você vai conseguir parar e pensar assim, cara, ou eu estou aqui temporariamente, ou aqui tem um projeto muito bom para mim. E aí você, quando respira, para e visualiza o teu meio externo, o teu exterior, você começa a perceber as coisas boas, ou melhor, tudo que você pensava que é ruim não é tão ruim assim. Sim. Não é tão ruim. E volta aquele ponto da nossa rejeição, né? Mas isso tem a ver muito com medo, né, Everton? Porque eu acho que tem uma das coisas que o autoconhecimento ele vai auxiliando, não é que a gente, obviamente, mitigue ou extinga o medo, mas que a gente comece a entender, a traduzi-lo de uma forma melhor. Porque, cara, por muito tempo eu fiquei preso a processos assim de medo que eu achava que tinha a ver com coisas externas que não tinham acontecido. E até que eu conseguisse perceber isso, eu não conseguia acessar o centro daquilo, sabe? Porque é engraçado isso, não sei se você já sentiu isso, mas para mim, muitas vezes, os momentos mais difíceis foram os melhores. Porque quando eu tava, de repente, Sim, embaixo, cara, tipo, não tinha outro caminho, vamos estudar, vamos entender, vamos perceber, vamos compreender, aí beleza, dava o pico. Só que quando chega nesse pico, na verdade ele não é um pico, ele é um novo nível. Então, se eu chego no pico e, beleza, ufa, cheguei no pico, a tendência é cair de novo. A é, tendência é cair de novo.
Mas Sabe o que eu vi? ó, só complementando, tem a ver com aquela visão que eu te falei, porque muitas vezes a gente percebe, acha que o pico é algo muito grande, quando na verdade o pico é só uma escala para um pico maior. Então, muitas vezes aqui, quando subiu, você está bem na sua vida, está tudo tranquilo, cara, é o momento que você mais tem que buscar autoconhecimento, que você mais tem que desenvolver competência, que você tem que aproveitar essa paz emocional que está ao seu redor para entender que está tudo limpo pelo caminho. Porque aí é aquela diferença, né, Everton? Vai pelo amor. Porque se tem consciência, não precisa mais dar dor para tudo. Algumas coisas vai precisar, não tem jeito. Mas vai pelo amor, né? Pode falar, desculpas. Justamente. Não, tranquilo. Uma coisa que eu achei engraçado e que fez sentido também na minha vida foi justamente essa questão desses picos, dessa oscilação. Antigamente, para mim, eu caminhava, 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 quando eu tinha um problema, eu caía. Ou seja, eu não parava, pensava e analisar de como que eu posso continuar subindo. Eu simplesmente parava aqui e fazia bum, caía, despencava. Hoje, claro, eu tenho ajudas, eu tenho auxílios. A minha esposa, putz, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas, ela é tudo. Então, eu ainda tenho esse lado, não é dependente, mas eu tenho esse lado que eu já penso dessa forma. Se eu estou caminhando e eu estou subindo, chega aqui, eu encontro adversidade, o que eu tenho que parar para pensar? Eu tenho que pensar o que eu posso fazer, qual é a oportunidade que eu vou ter a partir daqui para continuar subindo. E não, putz, vou cair, vou voltar para cá para depois começar a subir de novo. Não, eu tenho que parar aqui, respirar, olhar ao meu redor e pensar qual é a oportunidade que eu vou ter daqui para frente para subir mais. Aí entra essa condição do pico pós o pico, né, do que você acabou de falar. Então, tudo hoje a gente tem que pensar dessa forma. Encontrei uma adversidade, as pedras no meio do caminho. Né? Eu costumo brincar muito com essa frase. Então, putz, encontrei uma pedra no meio do caminho, tropecei, mano, enfaixa o dedo, em vez de voltar para ter que ir no hospital, enfaixa o dedo e vai do jeito que tá. Pensa qual é a condição que você vai ter ali para poder seguir. É fácil? Não, não é. Porque no meio do caminho vai ter sempre uma pedra que vai doer mais do que as outras. Você vai dar um chute na pedra e ela vai doer um pouquinho. Mas se você parar e pensar que todo dia você tem uma oportunidade para continuar e não preciso voltar para poder me permitir, se você parar e agarrar aquela oportunidade daí da frente para seguir, cara, você vai continuar subindo. Você vai continuar subindo. É verdade. Esse ponto, cara, que é onde conecta que se não tiver aquele sentido profundo na busca, não consegue passar por esse processo. É por isso que você tem que se conhecer, porque aí você vai entender o que faz sentido para você. Não adianta querer fazer as coisas na porrada, né? Eu vou fazer porque dá dinheiro. Eu vou fazer porque é mais fácil. Quando você viaja pelo mundo, você vê que as pessoas têm uma distorção de opinião falando do brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro sempre dá um jeitinho. A gente sempre tem um quê de dar um jeitinho. Se você esquecer um pouco desse jeitinho brasileiro e começar a caminhar e fazer o processo, entender que aquele processo faz sentido para você, cara, toda pedra que você chutar não vai doer tanto. Não É vai verdade. doer tanto. Não vai doer. É verdade mesmo. Eu acho que se não for pelo menos no meu caso, tá? Se eu não achasse algo que ressoasse interno, eu não conseguiria, eu já teria desistido há muito tempo. Tá? Teria porque, cara, é muita coisa. Você, tipo, assumir essa tal autonomia, cara, é muita ilusão de quem acha que vai assumir essa autonomia e vai ficar de boas. Não esquece, cara. Esquece. Já começa aquela ideia clássica, né? Que acho que muita gente que sai do mercado às vezes carrega, eu não quero ter patrão. Cresce bem, você só vai trocar um patrão por pelo menos 10, 15, 20, porque dependendo do seu tipo de negócio, cada cliente seu pode te simplesmente virar para você e falar, não quero mais seu serviço. Então, não tem essa, porque na verdade sabe o que eu entendi? Que quando muitas vezes a gente ouve esse tipo de coisa é porque a pessoa tem dificuldade de comprometimento. E eu passei por isso, sabe, Everton? Tive que aprender, porque essa mentalidade é muito doida, cara. Eu saí da empresa e acho que ainda fiquei um ano, dois trabalhando como funcionário. O meu negócio. Porque até cair minha ficha, cara, que peraí, o que faz a diferença, né? De você estar ali num papel onde você é responsável por tudo? É desafiador, cara. É desafiador mesmo. O que é mais desafiador, hoje eu vejo, é você conseguir
doutrinar a mentalidade do ser humano para isso. Eu trabalhava com a máquina. Na verdade, eu trabalho com uma máquina, onde ela não fala, ela não resmunga, ela não pede desconto, ela não. Enfim, ela basicamente não tem sentimento de nada. E quando você começa a lidar com o ser humano, você lida com todo tipo de gente. Você lida com pessoas que têm facilidade de entender aquilo que você faz e te valorizar. E você lida com pessoas que sabem o que você faz, sabem que você faz bem feito, mas não querem te valorizar. Querem valorizar a si próprio. Em um certo ponto, eu entendo. O cara está sendo, talvez, egocêntrico. Talvez. Mas ele está, querendo ou não, se valorizando a certo ponto. Vamos colocar assim. Né? Mas você colocar na cabeça do ser humano e você fazer esse trabalho, vamos dizer assim, não é nem mental, é emocional, vamos colocar dessa condição, é desafiador. Porque você tem que se permitir a entender as pessoas que você está atendendo, ou que você está trabalhando, sem se deixar contaminar. Sem se deixar contaminar. Porque a energia das pessoas, cara, isso é muito forte. Principalmente aquelas pessoas que você convive todos os dias. Por Totalmente. quê? Porque, querendo ou não, eu não digo nem as pessoas de casa, eu digo talvez as pessoas de um trabalho. Como é o meu caso, que ainda vou para uma empresa, ainda trabalho ali, ainda tenho aquela convivência com certas pessoas, e aí você chega lá e a pessoa tá, putz, mas é isso, putz, mas é aquilo, e aí traz aquele negativismo. E aí muitas vezes você chega naquela vibe, cara, tô legal, tô bacana, e aí quando você chega lá, o cara, mano, tu viu aquilo que aconteceu? Puto, o jogo do Flamengo, cara, o Flamengo perdeu e tal, e não sei o quê. E aí começa, aí tu, putz, perdeu mesmo, velho. E aí e tal. Isso uma comparação, tá? É uma Só metáfora. pra gente não falar outras coisas. Mas, enfim. E aí tu pega e começa a se contaminar com aquilo. Quando tu volta pra casa, aí você começa a contaminar o ambiente. Aí você chega e tua esposa vai te dar um beijo, bom dia e tal, ou boa noite, aí tá lá e tu, ela olha pra tua cara e tu tá, tipo, mano, tô pra baixo. Por quê? Putz, Flamengo perdeu, tal. Aí depois tu para pra pensar, cara, tu é nem flamenguista, não é? Por que, que tu tá se contaminando com isso? Isso é mais uma metáfora pra gente poder colocar a condição, sabe, Alex? Mas, cara, é muito difícil você lidar com essas pessoas. E é mais difícil ainda você dar oportunidade para elas e colocando para elas um pouco de entendimento de si própria. E falar, cara, para pra pensar, velho, o que, que você tá ganhando com isso? Tipo, vai mudar alguma coisa na tua vida acontecer isso ou não? O que, que você aprendeu com isso? O que, que você pode tirar de positivo para isso? E a pessoa muitas vezes está tão contagiada com aquele lado negativo, sem estar tá observando tudo ao redor dela, sem estar tá entendendo que ela, putz, tem um emprego, está trabalhando, sem entender que ela está recebendo salário, sem entender que ela tem uma família linda que está esperando ela em casa ali todos os dias e, e se deixa levar por aquilo, é muito difícil, é um desafio muito grande. Muitas vezes você tirar o trauma de uma pessoa ou tentar mostrar para ela que aquilo foi simplesmente uma forma que o mundo, o universo, Deus, enfim, colocou na vida dela para ela poder aprender algo, para ela poder evoluir como ela mesma, é muito difícil. Não é fácil, não. Eu tiro o chapéu pro trabalho de vocês, principalmente hoje, depois que eu comecei a lidar com essa parte de instrução de armamento e tiro. Porque não é fácil, não é fácil. Muitas pessoas buscam a instrução, mas tem medo ainda. E não se dão a oportunidade, muitas vezes, de se permitir e observar e ver qual é o lado positivo daquilo. Então, isso é muito difícil ainda, né, na cabeça das pessoas. Eu acho que é uma questão de momento, né, Everton? Eu estava até conversando com a Ariane aqui hoje, que eu tô com alguns atendimentos que eu tô cancelando esses atendimentos, entre aspas, tá? Porque às vezes eu tenho pessoas que me procuram, só que você sente que assim, uma parte da pessoa quer, mas uma outra parte de resistência é muito forte ainda. E quando isso vai acontecendo, como a pessoa ela não consegue se comprometer com o processo, então, tipo, acontece, chega no dia, a pessoa cancela, tipo, em cima da hora, ela começa a colocar um ambiente no movimento que você também já não conta mais com aquilo, porque você sabe que ficou uma coisa incerta.
E quando esse sentimento acontece, vem duas partes. Vem uma parte que fala assim, cara, essa pessoa, ela precisa desse movimento. Mas do outro lado, por ela não se comprometer, a gente não sai do lugar. E aí eu sinto que eu estou recebendo dinheiro da pessoa sem fazer nada. Então, quando chega nesse ponto, eu prefiro cancelar o processo. Tá? Demorou muito para ter essa assertividade, mas por que eu estou dizendo isso? Porque é um movimento onde realmente você tem a abertura para fazer o movimento, mas é uma abertura muito solta mesmo, sabe? Como foi com você? No momento certo, você veio e conectou. Não daria para, tipo, quando a gente conversou lá atrás, lá ainda para falar do processo seletivo, primeira vez que a gente teve o contato, se você chegasse naquele momento e falar, vamos fazer esse movimento para essa intenção aqui? Não. Então, você vai começando a perceber, Everton, que, na verdade, algumas pessoas, nesse sentido da entrega do conteúdo, você vai trabalhar as doses de conhecimento que, às vezes, a pessoa ela chega para você com um copinho, entende? Não adianta querer jogar uma jarra. Então, você entende que o que você consegue ali vai ser só um primeiro ponto de abertura, depois vai gerar outro movimento e outro, como foi com você mesmo. Foi vindo, porque, no fundo, a gente não. As coisas ou as pessoas, reflete sobre isso. As coisas e as pessoas não nos ensinam nada. Somos nós internamente que aprendemos. Repara que é isso que você falou, quando você falou dos filmes. Cara, você pode estar num insight assim que, sei lá, simplesmente você vai ver uma formiguinha passando com uma folha e aquilo de repente dá um insight que você fala, cara, tipo, olha o sentido profundo que tem aqui, mas aí volta para aquele ponto, porque o sentido profundo, na verdade, está no interno. Então, ou seja, você pode chegar, de repente, para falar com alguém, ou eu, né, você modo de dizer, que tem todo o conhecimento cósmico quântico de manifestação do universo. Mas se no íntimo não é essa busca que você quer, esse conhecimento não vai servir de nada. Vira aquelas palavras, palavras vazias. Porque a gente vai entendendo isso, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente trabalha, de certa forma, muitas vezes no processo, para decodificar algumas situações. Palavras são só palavras, né? Palavras são só palavras. É engraçado isso que você falou, porque me leva, ou melhor, me traz uma das coisas que você falava muito e ainda comentou aqui já. A gente muda pelo amor ou pela dor, né? E o ser humano, ele, pelo menos aconteceu comigo, né? Eu precisei chorar para poder querer mudar. Ou seja, para uma pessoa chegar a chorar é porque tá doendo. Ninguém vai chorar por chorar, não é isso? Então, você muda pela dor ou pelo amor. Muitas vezes o amor está ali na tua frente e você tem a chance e a oportunidade de se doar e se entregar para ele e não fez ou não faz. E aí você perde. E aí você perde. E uma vez perdido, cara, é a oportunidade que passou, já era, não volta mais. E muitas vezes o amor, ele volta por várias vezes. Uma, duas, três, cinco vezes. E você continua esperando a dor para poder querer mudar. E o que falta na cabeça da pessoa, do ser humano, é pensar, pensar por si próprio e não por um mundo. O que as pessoas vão achar se eu fizer isso? O que as pessoas vão pensar quando eu digo que eu faço um processo de coaching? Cara, eu vi uma mensagem hoje de um cara muito foda, grande pra caramba, desculpa da palavra, mas um cara, porra, porreta mesmo, e o cara mandou numa das caixinhas dele dizendo que ele gasta por ano aproximadamente 600 mil reais com mentorias. E é um cara super bem sucedido, um cara que eu vou falar que é top bilionário, talvez, não sei qual é a condição dele, foi só uma passagem muito rápida que eu vi na internet dele, mas ele falou que gasta aproximadamente por ano 600 mil reais em mentorias. Cara, você fica, para pra pensar, por ano, o cara chegar a gastar 600 mil reais é porque o cara tá se dando, tá se permitindo as oportunidades que uma pessoa além dele pode estar trazendo de bom na vida dele. Muitas vezes ele vai ouvir a mesma coisa várias vezes,
como eu ouvi em 3, 4, 5 processos, que eu não lembro nem quantos foram que eu fiz contigo. Como eu ouvi várias vezes dentro da minha própria casa, minha esposa falando. E quantas vezes eu ouvi a mesma coisa. Mas isso começou a fazer sentido na minha vida a partir do momento que eu quis. Que eu parei, me doei e falei, eu quero me autoconhecer. Eu quero aprender as coisas para poder me valorizar. A partir do momento que eu me valorizar, eu vou valorizar as pessoas que estão do meu lado. Eu não vou dizer que é um mar de rosas. Viver hoje em família, em trabalho, em qualquer tipo de coisa. Não, não é. É como eu falei, existem dias bons e existem dias ruins. Mas, se tem uma coisa, cara, que não me atinge muito mais, é você parar para pensar que você aprendeu. É que você parar para pensar que você aprendeu. Que você está se permitindo, está se doando para poder aceitar aquilo de errado que você fez e aceitar melhor ainda a condição de não fazer de novo. Porque você só vai se permitir a não fazer de novo a partir do momento que você aceita o erro. Sim. E não simplesmente julga que aquilo que você fez é certo, é certo, é certo e põe bloqueio para si mesmo. E aí é onde a dor vai batendo, a dor vai massacrando, a dor vai te contaminando ao ponto de você perder tudo aquilo que você já tinha. De bom, Sim. Ó, tem né? uma coisa. Perdão, continua. Não, pode falar. Então você estava falando, aí você me remeteu, porque esse processo de permissão, de ter esta entrega, esta conexão, ele é uma escolha, né? Eu teve uma fase minha que eu estava com muita dificuldade de vender mentoria. E aí o que eu precisei fazer? Uma mentoria. Só que aí eu conversei com o meu mentor, e aí, pô, queria fazer uma mentoria com você, preciso de uma sessão. Porque eu geralmente eu já vi com as ideias meio emaranhadas, eu só preciso de alguém que consiga clarear para mim, pá, 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 pá. Mas quando trava, trava, velho. Preciso de uma visão de alguém que tá em cima. Tá bom. Quanto que é a sua hora? R$ 900. Porra, mano, R$ 900 é quase metade do meu processo de mentoring. Meu. Caraca, velho, uma hora. Cara, foi assim, putz, beleza, né? Tá bom, parcela? Parcela, tá bom, vamos parcelar. Mas por que que eu tô te falando isso? Porque naquele movimento eu entendi uma coisa, assim, que era muito forte. Sabe por que que tava difícil vender o meu processo de mentor na época? Porque é muito difícil você vender aquilo que você não compra, entende? Como que eu te falo que uma mentoria é bacana, que vai te ajudar, e aí você me pergunta, tem mentor não. Pô, já iluminou? É? Virou zen já? Não precisa mais? Só precisa vender, comprar não precisa, entende? Mas o que que foi interessante nisso, cara? Porque isso nos traz para o campo da humildade e nos dá realmente o sentimento. Por quê? Porque é uma coisa quase que energética, no sentido de você estar aberto para a situação, de você mensurar o poder que isso tem no sentido daquilo que você recebe entregando e de entender o sentimento de valorização, sabe? Porque nesse movimento todo, esses R$ 900 fica barato. E por que eu estou te falando tudo, sabe? Pela minha própria experiência, porque isso para mim foi uma coisa muito importante, porque uma parte minha era óbvio, não vou vender o que eu não compro, mas, peraí, mas eu não tenho mentor, eu não preciso de apoio, eu não preciso fazer treinamento, porque tem uma época da nossa carreira, Everton, que a gente se enche de conteúdo, muito conteúdo. E aí chega um momento que você fala, beleza, cara, você tá até a tampa de conteúdo aqui agora. Se você for ter algum tipo de ajuda, não é para aprender nada diferente, é só para destrinchar isso aqui e agir. E tudo bem. Só que chega um momento que isso passa. E aí você precisa subir de step. E, sinceramente, isso é uma coisa que eu procuro abrir muito, porque nesse step aqui, são poucas as pessoas que estão, vamos dizer assim, com mais expansão, que se permitem auxiliar. Geralmente não tem isso, não. Cara, assim, é um negócio, você tem que pagar. Meu mentor fala assim, não me pede de graça o que eu faço para viver. E não quer dizer que ele não ajude, porque ele vai ajudar. Mas só que isso traz para nós uma lição muito forte, porque quando a gente acredita naquilo, essa busca e essa abertura, ela gera uma valorização energética tão grande que isso volta para a nossa vida no sentido muito amplo, porque a gente realmente entende o valor, não no sentido do dinheiro, mas o valor daquela informação. Quanto mais eu sei o que eu quero, o que eu busco, mais eu entendo as perguntas que eu tenho que fazer,
E é interessante isso, porque a gente passa por esse processo e entende como que é os dois lados do processo. Quais são os processos de treinamento, de mentoring, que mais, vamos dizer assim, ficam rasos? Aquele que a pessoa não tem muita clareza no que ela quer. E ela não se abre. Entende? Então é um movimento que a gente vai olhando para isso tudo, cara, vai falando, caramba, meu, como é importante essa abertura. Se eu estou com um problema na minha vida, se eu estou com uma trava, se eu estou com uma barreira, o que será que eu não estou me abrindo para entender que eu preciso de auxílio para compreender esse processo, conectar e desenvolver? E aí o movimento começa a acontecer naturalmente, Everton, porque aí entra naquele campo que fazia parte de todo o movimento do ceticismo, que é o campo da energia, da materialização. Eu comecei os meus processos com um problema, na verdade. E o que que eu aprendi é que não existia problema. O problema era eu. É engraçado isso. É feio de se falar? Talvez. Não sei o que que as pessoas podem pensar e também não me interessa. Mas eu iniciei o processo pensando que existia um problema na minha vida. E na verdade o problema da minha vida era eu. O que que faltou para eu poder entender isso? Eu realmente me entregar, me doar para poder aprender, a ouvir que isso era verdade. E o mais difícil de tudo, por ser cético, é aceitar isso. É aceitar, é tipo você chegar na frente do espelho, é muito louco, mas é tipo você chegar na frente do espelho, pegar um espelho assim e falar, cara, tu é um problema. E aí você ouvir de você mesmo isso. Quando você escuta das outras pessoas, tipo, tanto faz. Você vai chegar e ter 1 milhão de argumentos para dizer que você não é o problema. É como você comprar uma coisa com defeito. Você vai chegar lá na loja e falar, isso aqui é garantia, eu quero a garantia disso aqui, me dá outro. Agora você imagina você querer uma garantia de si mesmo. É estranho falar isso, é louco, muito Não faz sentido, conturbado, cara. muito perturbado. Mas é basicamente o que acontece com a maioria das pessoas. O problema, talvez, seja, eu acredito, 85%, que as pessoas não estão abertas para ouvir isso. Para poder pegar um espelho, chegar na frente desse espelho e falar: acorda, doido, o problema é você. Olha para dentro de tu mesmo. O que tu tá achando que o outro tá errando, quem tá errando é tu. Ou quem errou foi você. Então, aprende isso, que dói menos. Que dói menos. Não é indolor, mas dói menos. Totalmente. Então, as pessoas hoje, elas não têm esse contexto de valorização pelo que elas aprendem. Você falou uma coisa muito engraçada aí agora, que é essa questão de você buscar, se estudar, buscar conhecimento e tal, e enfim, isso é tipo você ficar fazendo tudo isso. Eu vou citar até o que o Strider falou uma vez também, num dos cursos que eu vi dele. É obesidade mental. É você ler, é igual série de Netflix, ficar maratonando. Você olha aquela série ali, mas você não consegue. Se você chegar para perguntar para 100 pessoas o que elas aprenderam ao ver aquela série do Bruce Lee, eu duvido que duas consigam falar alguma coisa positiva. E é uma série longa. Maratonei literalmente cara, cada episódio para mim eu voltava e via e revia. E eu cheguei a anotar muita coisa do que aquele cara falava, porque aquele cara, literalmente, além de monstro das artes marciais, que é uma coisa que eu adoro, você mesmo sabe disso, eu venho do jiu-jitsu, venho do judô, jiu-jitsu, e enfim, então isso basicamente eu vivi isso dentro da minha vida inteira. E aquele cara, além do monstro das artes marciais, foi um monstro dentro do aprendizado pessoal. Foi mesmo. Era um mentor nato para os alunos dele. Vamos dizer, o cara que teve a oportunidade de aprender com o Bruce Lee, ele não aprendeu só o Kung Fu real da coisa. Ele aprendeu muito mais a viver do que simplesmente a arte marcial em si. E isso, cara, foi um dos pontos que me tocou muito. Foi quando eu comecei a olhar para o espelho todos os dias, lá no meu quarto, no banheiro do meu quarto, quando eu acordava de manhã ou à tarde, quando eu ia sair para me arrumar, e eu olhava para o espelho e ficava pensando assim, cara, o problema não é você. O problema não é, cara, você tá pensando certo. Não, você tá agindo certo. Aí na mesma hora que eu saía do banheiro, que eu saía o fodão, cara, não, eu sou certo, eu sou o cara, eu tenho minhas opiniões corretas. Aí vinha minha esposa e tá do lado da minha cara. Aí Se quando não, era de quer que eu noite, bloqueio ela? Tá aqui.
Aí, aí quando era de noite, vinha o Alex e tá do outro lado. Cara, acorda, o problema é você. Se permite aprender, olha para dentro de você mesmo. Pega um pouco daquilo que você já aprendeu e coloca em prática. Pega um pouco disso que você está aprendendo e coloca em prática. Não adianta só saber. Ficar aqui não adianta nada. É o gatilho mental da reciprocidade. Começa a colocar isso em prática. Começa a doar isso para as pessoas. Começa a mostrar para as pessoas que elas precisam se conhecer. E aí, quando eu comecei a fazer isso, cara, parece que a mente começou realmente a abrir. E aí eu chegava no trabalho, era louco isso, velho. Eu chegava no trabalho, a Ariana morrendo de rir aí, ó. Ela não fala nada, ela só ri, né? Mas quando eu Já, chegava em... ela vai ter um momento de estar aqui. Logo, logo o momento dela de estar aqui chega. Fica tranquilo. Ah, sim, aí essa eu quero ver. Vai ficar próximo. E aí, o que que eu fiz? E aí, eu comecei a chegar no trabalho e os caras chegavam para mim e falavam assim, cara, mas, putz, você viu? Aconteceu isso, 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 e fulano, cara, você acha que eu pensei errado? E eu chegava e falava, pensou. Eu usava aquilo que eu aprendi e falava, pensou errado. Se você tivesse se situado nessa circunstância, se você começasse a fazer isso, isso e isso, será que não seria melhor? E aí o cara, pô, é mesmo, né, cara? Isso mesmo. E aí foi onde eu comecei a ver que aquilo fazia sentido na vida das pessoas. Se fazia sentido na vida das pessoas, fazia na minha também. Por que não ia fazer? Por que que não ia fazer? E aí eu comecei a falar. Você, é você. Se permite. Tá vendo? Você tá falando o que você aprendeu, o que você ouviu, os tapas na cara que você levou, você tá trazendo para as outras pessoas e tá dando certo para elas. Agora coloca para você. E aí foi onde eu parei e falei, cara, é isso mesmo. E comecei a fazer. E comecei a me olhar no espelho e comecei a pensar, o que que eu vou fazer hoje para ser melhor pro Everton? Será que eu ir numa academia vai ser melhor pro Everton? Será que eu voltar a treinar jiu-jitsu, que eu estava parado há um tempo, vai ser melhor pro Everton? Será que se eu começar a ouvir a opinião dos outros sem julgar, vai ser melhor pro Everton? E aí foi quando eu comecei a colocar em prática. E aí quando você começa a colocar em prática, parece que abre os campos de energia, as coisas começam a vir, as coisas boas, e aí começam a vir as oportunidades, e aí você pode escolher se você vai pegar ou não, e aí as pessoas começam a te ver diferente, as pessoas começam a te olhar e falar, cara, ontem tu não era assim, por que tu tá assim hoje? As pessoas começam a pensar nisso, né? E aí eu acabo brincando, né? Eu acabo falando, eu tenho um coach. Eu acabo Legal. brincando e falando, né? Mas por que você tá pensando dessa forma? Porque eu tenho um coach. Você tem coach, você é casado com uma coach, você pode dizer tranquilamente, eu amo coaching. Entendeu? Eu É amo tudo coach. Justamente, justamente. E o que é importante nisso tudo é justamente essa credibilidade. Porque no início não é fácil. Porque no início é você parar e pensar assim, ah, é mais uma pessoa falando. Lá vem. Aí você para, aí escuta, 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 escuta. Putz, eu já ouvi isso, velho. Tá, beleza, eu já ouvi. Aí depois você para e peraí, vamos lá. Se você tá ouvindo daqui, você tá ouvindo dali, e tudo que você tá colocando, que você tá ouvindo para fora, tá dando certo? Por que não vai dar certo comigo mesmo? E aí você começa a se transformar no humilde. Em vez de você trazer o ceticismo, que o ceticismo é a elevação do ego, é a arrogância, tudo que for de ruim que você possa imaginar é o tal do ceticismo. Quando você começa a aceitar as coisas, você começa a passar de um lado egoísmo para um lado de humildade. E essa humildade é literalmente quando você começa a captar as coisas, entender e aceitar. Aceitação. Isso para mim é outra palavrinha aí. Vou até modelar aqui o slide. Anota aí, quem estiver vendo aí. A aceitação é um dos passos para você poder mudar, literalmente. Você sair dessa condição de ego, de ceticismo, de bloqueio de tudo na sua vida. E aí você, quando começa a aceitar, você começa a ser valorizado,
você começa a ver as coisas boas literalmente, não só ficar preso ao ruim. E isso é muito bom, velho. Isso é muito bom na vida da pessoa. É Isso verdade. eu acho que não tem preço, é igual você falou. Eu acho que os R$ 900 acabam se tornando barato, vamos dizer assim. Claro, com certeza. Você me fez lembrar uma coisa muito engraçada que aconteceu quando eu comecei a trabalhar com o Scott no treinamento Garimpar, porque a gente fazia todo o processo em grupo, né? E no sétimo encontro, era o dia inteiro, né? Era só de domingo. E aí, no sétimo encontro, era onde a gente trabalhava o processo de identidade. E quando terminava o dia, tipo, a tarefa que as pessoas tinham era, tipo assim, conectar com os pais, né? Porque processo de identidade. Então, assim, a gente sempre trazia todo um significado bem profundo para aquele movimento, gerava toda uma questão, fazia parar para pensar. Só que nessa época, era um público mais novo, assim, entre 18, 21, 22 anos, porque era as meninas ou o pessoal que queria ser comissário de voo e estava ali no início da carreira. Só que a gente sempre terminava o curso muito tarde, tá ligado? Era domingo, mas assim, meu, eu rodei muito São Paulo com os alunos do carro, porque, tipo, já não tinha mais condução, nada, eu botava a galera no carro, via o instrutor que tinha, e a gente saía levando a galera, tipo, para casa. E aí chegava no dia seguinte, e você imagina, chegava em casa maravilhado, com aquela sensação, um amor, uma coisa tal. Era muito engraçado eles compartilhando, porque, pô, Alex, tipo, eu cheguei em casa, eu tava tão feliz, aí fui lá, acordei meu pai, acordei minha mãe, disse que eu amava os dois, eles começaram a brigar comigo, perguntaram se eu tava drogado, entendeu? Que eu tava muito diferente. E era a droga do amor, tipo, até ficou a droga do amor, vai chegar em casa. E era muito engraçado ver isso, porque é esse sentimento mesmo que você começa a ficar mais. Foi de experiências como essa, Everton, que eu deduzi que realmente a gente sofre muito mais pelo amor que a gente não expressa do que pelo amor que a gente não recebe. E hoje, cara, você tem uma coisa que é maravilhoso, porque quando você vai entrando nesse fluxo, é uma coisa muito bacana que tem acontecido na minha vida de um tempo para cá, porque é conseguir trabalhar a mentoria com terapeutas e conseguir conectar com eles e mostrar para eles que é exatamente isso. Você trabalha a dualidade, cara. Você trabalha o externo em termos dos objetivos, da expansão, mas simultaneamente você trabalha o interno para essa conexão profunda e quando tem a junção desses dois, você tem o start de expansão de consciência. E aqui nesse nível você já tem cura. Porque aí dá exatamente o sentimento que, acredito você, ficou desse último processo. Porque se eu e você voltássemos lá para a primeira sessão, nem eu nem você poderia imaginar o movimento que a gente faria. E a transcendência disso é a cocriação. Isso é do caramba, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Cara, eu de verdade não tenho mensura. Eu não consigo medir em tamanho, nem em valores, assim, esse aprendizado. Eu hoje, talvez, vamos dizer assim, é como eu falei, eu hoje não sou a melhor pessoa do mundo. E eu acredito que eu estou longe de ser. Até porque não é meu objetivo. Meu objetivo é ser melhor cada dia e aprendendo todos os dias. Que eu acho que é isso que é importante. Mas hoje eu consigo, aos trancos e barrancos, claro, porque dentro do nosso dia a dia, todos os estresses, toda a correria do dia faz com que a gente realmente, dentro das nossas atitudes, acabe falhando ainda, né? Vamos colocar assim. Mas eu hoje consigo conversar com meu filho, ter um relacionamento com meu filho muito bom, que é coisa que não era simples. Eu consigo ter uma conversa com minha esposa sem ter um momento de briga, porque antes existia sim o fato de você, putz, qualquer opinião minha divergente da dela, ou dela divergente da minha, era motivo para briga. Então Desculpa, eu hoje eu tô rindo porque consigo. eu fico imaginando, eu fui coach da sua esposa e a gente meio que dá umas brigadinhas, imagina você com o marido, cara. Nossa, e olha que eu nem sou coach. Então, então hoje eu consigo ter uma conversa com a minha esposa. Talvez ela fique muito puta comigo ainda, mas a gente consegue conversar. Mas eu já consigo ouvi-la e o melhor de tudo, que antes não existia, era eu conseguir aceitar, né, o que eu tenho que mudar. Aceitar não é uma condição, porque ela não me impõe condição, mas aceitar a melhoria, vamos dizer assim, né, quando eu tenho que melhorar. Então, eu hoje consigo conversar com meu pai.
Hoje eu consigo ter uma festinha da minha filha aqui, um bolinho que a gente sempre faz de aniversário da minha pequenininha. E meu pai veio aqui em casa, meus padrinhos, que tinha muitos anos que eu não via, os via. Então foi um momento meio que encontro Everton família, né? Minha irmã. E, cara, foi muito bom estar na mesa com eles, podendo ter assunto para conversar, sabe? Coisa que a gente não tinha antes. Podendo ouvir a opinião, podendo. O que é mais louco, Alex, é que dentro de todo esse processo, eu tinha, vamos dizer que medo de chegar e conversar as coisas com meu pai. Eu tinha medo de chegar para ele e falar, tipo, pai, eu vou fazer isso na minha vida. Porque eu tinha medo do julgamento dele. Eu tinha medo dele chegar e falar, ah, mas se você fizer isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. E hoje eu já consigo chegar pro meu pai e impor aquilo que eu quero fazer. Eu consegui achar o meu lugar, vamos dizer assim, dentro da cadeia alimentar. Vamos fazer essa metáfora, né? De que eu não estou abaixo dele e nem estou e nem quero estar acima dele. Mas que eu tenho o mesmo espaço, que eu posso ter o mesmo espaço que ele. Então eu consegui me valorizar a esse ponto. Que antes eu queria fazer, vou dar um exemplo, até ridículo assim, por exemplo, eu vou comprar uma arma. Chegasse meu pai, um exemplo, tá? Meu pai chegasse e falasse, ah, mas vai comprar isso pra quê? Por quê? Não sei o quê, blá, blá. E começava a colocar empecilhos. Eu hoje falo pra ele, eu vou comprar uma arma e o que ele vai falar não me interessa. Por quê? Porque a opinião é minha. Porque é o que eu quero fazer. Então eu consigo, vamos dizer que me equiparar. Eu não consigo menosprezá-lo. Eu sei o espaço que ele tem na minha vida por ser meu pai. Consigo entender isso. Mas eu consigo me impor ao ponto dele entender também que eu sou o Everton, que também tem o meu valor. Que Sim, antes eu não tinha. Antes a minha dependência, tipo, vamos colocar dessa forma, da opinião do meu pai era muito grande. E isso para mim me afetou muito da minha vida. Muita coisa na minha vida. E hoje eu tenho essa total liberdade. Então tudo isso eu só adquiri, eu só consegui entender depois que eu comecei a passar a aceitar esse processo de autoconhecimento, que não foi fácil, que sim. não foi fácil. Muitas dores precisaram vir para hoje muitas risadas quando eu olho para trás e falo, cara, como eu era ridículo, vamos colocar assim, de estar pensando dessa forma. Sim. Como era perca de tempo eu estar pensando isso. Então tudo Sim. isso para mim, né, foi o diferencial. Tudo isso para mim foi importante, vamos dizer assim. E o principal de tudo, para que isso pudesse acontecer, pôde acontecer, na verdade, é a aceitação. É a permissão de você poder entrar de cabeça, vamos dizer assim, mergulhar fundo e de coração e cabeça aberta e sem pensar no julgamento. Sem pensar que o que o meu mentor está falando pode ser besteira, que o que a pessoa que está do meu lado pode ser besteira. Não. Você tem que se permitir. Você tem que se permitir, né? A Ariana está falando uma coisa interessante aí, né? Que não é só a dor, mas o amor também leva a isso. Então, se você conseguir conciliar os dois, ter esse equilíbrio, vamos dizer assim, você querer pelo amor e pelas porradas que você tomou na vida, se você conseguir juntar isso aí, cara, você consegue se abrir perfeitamente ao É verdade. processo. É verdade. Diego. Parabéns, viu? Porque o movimento que você fez é um movimento que tem uma parte que é só sua mesmo. Eu acho que a Ariana está aqui também, a gente muitas vezes falou isso em sessão, né? Ela abriu um ciclo, né? Eu ainda me lembro a primeira vez ainda que eu conheci a Ariana lá no curso de inteligência emocional com o Scott, e depois ela veio conversar, a gente fez o processo, e de repente, cara, ela abriu uma egrégora ali de tanta transformação entre vocês dois, e eu sempre disse isso tanto para você quanto para ela. Nossa, a energia de vocês dois juntos é muito poderosa. Porque conforme vocês vão se conectando consigo mesmo e vão conseguindo se conectar, vocês vão expandindo. Porque, de uma certa forma, é exatamente o processo que eu e a Ariane passamos aqui, né? Nós fizemos uma live juntos e super recomendo. Eu acho que está mais do que na hora de vocês fazerem uma live juntos e compartilharem um pouco de como foi essa experiência da construção, porque isso fala sobre carreira, isso fala sobre relacionamentos, isso fala sobre autoconhecimento e acaba conectando tanto o que você faz quanto o que ela faz, porque é um movimento de conexão, de parceria. E é difícil, né? Porque quem a gente mais ama, muitas vezes é quem traz as maiores lições. E aí, nesse caso, eu acho que mesmo que a gente comece pela sombra ou pelo medo, mas é só o amor que consegue mesmo ressignificar isso e expandir.
E se chegamos até esse ponto, o amor venceu, e sempre vencerá, na verdade, né? Só a gente realmente ter a paciência de entender o tempo certo das coisas e até mesmo o ciclo, né? Porque, cara, as coisas vão acontecendo e é aquela coisa, a gente chega num ponto que a gente percebe que a maior questão negativa é a gente querer segurar qualquer tipo de coisa que a vida esteja dizendo que já não mais nos pertence no sentido de proximidade, conexão, seja o que for. E que bom saber que todo o movimento natural da vida ele traz vocês sempre para essa conexão, porque eu tenho coisas que são da minha cabeça no sentido de intuição, tá? Eu não consigo dizer para você uma afirmação, mas é quase como que eu sinto. A conexão da energia de vocês, ela é muito forte e conforme vocês vão se conectando mesmo, isso expande para todos os lados. Porque eu fiz na segunda-feira uma live com o Marcelo e com o Danilo sobre masculinidade, a gente falou de posicionamento. E agora, domingo, a gente vai fazer, a primeira vez que vai ter uma live domingo, vai ser domingo agora. A gente vai fazer a parte 2 aí do processo e tem a ver com esse movimento que vocês fazem. Entendeu? De começar a entender a polaridade do masculino, do feminino, do yin, do yang, e não chocar, mas somar. Isso é do caramba, Sim. mas é difícil, né? É desafiador, porque a gente tem que voltar muito para dentro para ressignificar algumas coisas, para tirar as impressões do outro, se posicionar, gerar um movimento, porque isso começa mesmo. Você trouxe muitos insights, Everton. Eu vou fazer uma conclusão aqui, vou te fazer uma pergunta final, mas você falou de constelação familiar, cara, você falou de posicionamento, porque quando você traz a questão com seu pai, o que você está falando? Putz, eu entendo que dentro da hierarquia da história da minha família, meu pai tem uma hierarquia maior que a minha, eu jamais vou reduzi-lo, mas isso não faz com que eu perca a minha individuação. Isso me faz lembrar o documentário do Bruce Lee que você citou aqui, que eu super recomendo para quem está assistindo a gente aqui. Se você quer entender o que é uma mensagem de determinação e perseverança, acho que está lá na Amazon Prime. Bruce Lee é lenda. Nenhuma palavra que eu possa te falar aqui vai te fazer entender o que você vai entender depois que você assistir todos os capítulos. Porque ali você vai ter uma mensagem clara de alguém que realmente tinha uma vida devotada a uma missão e acreditava em si mesmo e tinha humildade e além de tudo, estudava muito, né? Então, eu super indico para vocês, o Everton muito bem trouxe isso aqui, porque que quando a gente começa a ter essa percepção desse movimento de aprendizagem, de humildade, de conexão, aquela questão, né, meu? Vai ficando mais importante ser feliz do que ter razão. 100% das vezes? Não. Tem vezes que a gente ainda prefere ter razão. Aliás, tem vezes que a gente precisa ter razão, né? Mas é mais leve. Ó, a frase as pessoas comentaram a frase: a distância que nós temos das pessoas é proporcional à distância de nós mesmos. Representa o que para você hoje? É engraçado, é louco isso, porque todo o processo, tudo que a gente pensa de positivo ou negativo, é voltado das pessoas, claro, né? Que estão fora do meio da gente. E as que estão dentro do nosso meio também de convívio, elas são. Tudo aquilo que a gente pensa dessas pessoas, na verdade, é o que a gente está vendo de nós mesmos. É basicamente isso. O que eu posso colocar hoje para você sobre essa distância, né? É que a gente muitas vezes deixa de valorizar a você internamente, aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de fazer, a tua imagem verdadeira. Você muitas vezes deixa de mostrar isso para as pessoas, ou melhor, você deixa de viver isso com as pessoas, achando que você vai ser melhor para elas, quando na verdade você está sendo ruim para você mesmo. Então essa distância que a gente tem dessas pessoas é a distância na qual a gente tem de nós mesmos. É basicamente isso. É você deixar de ser você mesmo para poder ser aquilo que o Alex quer que eu seja, ou gostaria que eu fosse, aquilo que a Ariana gostaria que eu fosse, aquilo que meu filho gostaria que eu fosse, quando na verdade está errado. Quando na verdade você tem que ser você mesmo. Quando você começar a se aceitar, quando você começar a verdadeiramente se mostrar quem você é, as pessoas vão ter que aceitar você daquela forma. Elas vão ver Sim. que você não é só lado negativo. Elas vão ver que você também é positivo. Né? Elas vão ver qual que é o seu valor real.
no teu espaço, vamos dizer assim. Então, é fácil conseguir achar uma resposta para essa questão? Não, não é. Não é fácil, porque não é fácil você ser você mesmo dentro do seu dia a dia. Quando você vai atender um cliente, você tenta passar para ele a melhor coisa possível, a melhor forma de você lidar com ele possível. Então, querendo ou não, você está sendo necessário na vida daquele cliente. Muitas vezes porque ele precisa, e não porque você está bem para aquilo. Então, Sim. fazendo uma comparação, né? Trazendo um pouco desse equilíbrio. É a mesma coisa que acontece quando a gente está em família. Muitas vezes você tá bem ali, tá sorrindo, tá porra, feliz pra caramba, mas quando você olha pro lado, você vê que tem alguém da sua família que tá ruim. E aí aquilo não pode chegar ao ponto de te contaminar, porque você tem que ser ombro para aquela pessoa. Você tem que ser apoio para aquela pessoa. Ah, mas é fácil? Não, porque muitas vezes ela não tá aberta para isso. Mas e você, tá aberto para ser? Sim. Aí vem esse questionamento. Ou você está se contaminando a esse ponto, né? Ou você está se deixando levar para isso. Então, o que eu posso falar sobre essa frase que você falou é que ela é assertiva pra caramba, é muito assertiva, porque você começa a julgar as pessoas por aquilo que na verdade é você. Então, se você está achando que aquela pessoa está errando, na verdade foi você que errou em algum momento da sua vida, ou é você que está errando com suas atitudes ou com suas palavras. Então, fazendo um comparativo ou exemplificando, eu não posso cobrar de alguém aquilo que eu não estou fazendo. Eu não posso cobrar um carinho de uma pessoa que eu não estou dando carinho. Eu não posso cobrar um abraço de uma pessoa quando eu não estou abraçando. Então, é basicamente isso. Só que existe um fator importante. Você quer abraçar aquela pessoa? Então, você tem que querer, você tem que se permitir, né? Você tem que aceitar aquilo que a pessoa está te dando naquele momento e dar o seu melhor naquele momento. Ah, mas por obrigação? Não. Não tem que ser por obrigação. Você não tem que criar uma fake para chegar e abraçar aquela pessoa só porque ela está precisando. Não. Você tem que estar no momento certo e na vibe certa para poder se doar. É isso mesmo. Ô, Everton, muito bacana bater esse papo contigo, viu, cara? Olha, tinha certeza que seria uma live assim, muito producente, com muitas reflexões. Me fala uma última coisa. Como é que, para você, na sua visão, olhando para sua história, para todo esse movimento, se você pudesse deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, o que que você diria aí, teu coração, que você sente que é algo que, sei lá, talvez era uma informação muito importante para ti, algo que você fala, cara, é isso. Cara, é difícil, Alex. É muito difícil, porque o processo ele não para. O que eu posso dizer para as pessoas é continue buscando o autoconhecimento. Continue trazendo o teu interno para o meio externo. Porque quem você é verdadeiramente vai fazer diferença no mundo. Em algum momento, em algum ponto da sua vida, você vai ser importante para alguma mudança de alguém ou para a vida de alguém. Mas verdadeiramente seja você. De verdade, seja você. Coloque-se, não se imponha. Coloque-se no mundo dentro de uma condição de reciprocidade. Se doe para as pessoas, da forma como você gostaria que as pessoas se doassem para você. É basicamente isso. Eu acho que se, de verdade, se todo mundo tivesse um pouquinho do coaching na vida, o mundo não seria o que a gente é hoje. A gente conseguiria conviver de verdade com as pessoas de uma forma mais leve, mais tranquila, mais aberta. As pessoas conseguiriam entender que se elas estão naquele momento, naquela hora, seja condição boa ou condição ruim, é porque elas têm que estar ali. É porque elas têm que estar ali. Seja para um momento de aprendizado ou seja para um momento de ensinar alguém.
Então, eu acredito que basicamente é isso. O teu interno, trabalhe o interno. Essa seria a minha, vamos dizer, a minha dica aí para o dia de hoje. Trabalhem o seu interno. Comecem a fazer, comecem a olhar para o espelho e falar: o problema sou eu. O problema sou eu. E a resolução de todos os meus problemas sou eu também. Cara, que legal, viu? Que bacana. Posso te agradecer bastante. Uma honra ter uma live contigo aqui. Fluiu bem que de uma ideia, né? Eu falei, eu vou trazer você para a primeira live. Tipo, eu pensei que, mas não é a primeira live, eu já fiz muito de live lá com os alunos dele lá. Ah, não, vamos vir para o Livecast mesmo, vamos bater um papo aqui, porque vai ser extraordinário. E, meu amigo, a jornada continua, estamos aí para sempre que precisar. Vai ter outras oportunidades de você aparecer aqui no canal, porque com certeza já estava aqui pensando em algum momento aí, depois que você fizer a live com a Ariana, quem sabe vocês dois aqui também para a gente bater um papo, quem sabe vocês dois e a Ariane também. Vamos ter mais coisas para acontecer aqui, viu, Everton? Obrigado pelo carinho, parabéns pelos resultados, porque, meu, você obviamente foi um agente, assim, protagonista nesse processo. Realmente quando alguém vem fazer esse processo, eu sempre digo, cara, o seu melhor com o meu melhor sozinho não faz nada, o seu melhor não faz nada, é eu e você juntos conectados, e quando estiver doendo muito é o momento que você mais tem que procurar, porque a gente acessa a vulnerabilidade, e cara, você sempre foi muito forte nisso, teve sessões que a gente teve muita energia, muita conexão, e putz, sempre terminava no fluxo e foi fluindo, então, putz, extraordinário, Everton. Parabéns mesmo, e cara, que esse novo ciclo, eu tô sentindo que tem tantas pessoas, eu não sei se é porque eu tô muito nesse movimento, mas eu olho para as pessoas e você e falo, cara, não é por nada não, mas 2023 vai ser um ano de uma expansão muito boa, não? Cara, eu tenho perspectivas. Eu não posso dizer que, assim, não perspectivas de coisas boas no sentido material, mas no sentido pessoal mesmo. Porque cada dia que eu passo, que eu vivo, vamos dizer assim, que eu permito-me, né, que eu me dou dentro da vida, eu acredito que eu tô sendo um pouquinho melhor. A gente não tem como ser médio ou muito melhor, mas a gente tem como cada dia ser um pouco melhor. E eu acho que, e a minha perspectiva é de que até o início de 2023 eu consiga ser melhor. Eu consiga que o Everton, literalmente cético, morra de vez e que o Everton aberto e expansivo, principalmente ao autoconhecimento, venha de uma forma fenomenal. Porque, cara, eu vou te falar, é muito bom. O que eu posso falar para as pessoas, venham, assim, se doem, se permitam, porque o processo é doloroso, é longo, talvez, mas é muito bom. É muito bom para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. Que Elas legal. vão, elas vão entender, elas entendem tudo isso que acontece. Que legal, cara. Pô, quero te agradecer bastante, quero agradecer o pessoal que esteve com a gente, que eu tenho reparado e é muito legal. Tem algumas pessoas que estão sempre com a gente aqui assistindo as lives. Nossa, a Eli que é uma delas, é CDF, viu? Algumas outras pessoas também depois vêm, cara, todas as lives. E eu comecei a pensar, eu quero propor uma coisa para vocês, assim que terminar essa live vai ficar salva na minha página, eu vou disponibilizar para você também, Everton, se você quiser. Coloca lá para a gente um Show. comentário por que que valeu a pena essa live? Que reflexão que você tira dessa live, tá? Porque aí a gente vai fazer um ganha-ganha. Para nós é muito importante o seu comentário após a postagem da live, porque senão o Instagram não entrega. Mas ao mesmo tempo eu vou começar a selecionar algumas reflexões, e coloca de coração mesmo, porque quando eu ler ali e fizer sentido, a gente vai bater um papo, eu vou sortear uma sessão para você, a gente vai se ajudar, tá bom? Então a partir de hoje, desta live aqui, inaugura esse ciclo contigo, eu peço a vocês que estão acompanhando com a gente. Daqui uns 5 minutinhos, a live está salva, deixa uma curtida lá, coloca lá pra gente, o que você refletiu, compartilha com a gente, porque eu tenho certeza que nesse movimento nós vamos ganhar juntos, e quem já está me acompanhando aqui, sabe, Everton, você que já está comigo, a Ariana está comigo, pô, a gente tem toda essa parte, tem o trabalho, tudo, mas não tem nada mais prazeroso do que você conectar, cara, com pessoas que estão abertas a esse movimento. Porque uma das coisas que eu mais ouvia antes, e agora a gente está começando a criar movimentos que estão, entre aspas, participando, é caramba, a gente às vezes tem muita dificuldade para conseguir achar pessoas, para trocar ideias sobre sistemas e tal. Putz, aqui a gente tem um grupo, posso montar um grupo com umas 40 pessoas que a gente só falaria disso e ia ficar até enjoado, de tanto que a gente ia falar de expansão de consciência, porque é muito doido isso, mas é muito legal essa egrégora nova. Então, muita gratidão, meu amigo. Muita gratidão a vocês. Olha, uma excelente sexta-feira. Domingo, Sibeli, você está aqui, né? Ó, você é responsável. Deu algumas coisas erradas na nossa live de segunda, eu ia tirar ela para refazer. A Sibeli, não, não, não tira não. Por favor, ao contrário, manda o link do YouTube. Tá lá. Então,
no domingo. Aí tem uma novidade, domingo vai estar eu, o Marcelo, o Danilo falando de masculinidade, relacionamentos tóxicos à luz da autoconsciência. E aí, para a gente dar uma equilibradinha, já que é 3 homens, a gente vai botar a Ariane lá para ver como que é a visão feminina dela do que nós masculinos estamos dizendo. Então, putz, vai ser muito legal. Vai ser no domingo às 20h30. E, gente, muita gratidão. Obrigado, meu amigo. Muita luz aí para você nesse novo ciclo e sabe como que é. Precisamos, tamo junto. Tranquilo, Alex. Valeu. Eu que agradeço bastante. Vou mentir para você não, entrei com muito medo aí, porque a gente sempre acha que a gente não está preparado, né? Muitas lives que eu fiz aí, como você mesmo falou, com alunos meus, né, do projeto que eu tenho, Segue a Bordo, né? E a gente sempre pensa que nunca está preparado, principalmente quando se trata dessa questão, né, de expansão, de autoconhecimento, principalmente, é muito complicado. A gente sempre acha que não está suficiente. Mas que bom que vocês gostaram, que bom que, cara, e ó, você é um gigante, de verdade mesmo. Acho que tem um quê meu, vamos colocar aí 50-50, né, 50-50 aí dentro desse processo, que vou colocar nem 50-50, vou colocar 33,33% para cada um. Porque se não fosse você, minha esposa Ariana e eu acredito que essa mudança não teria sido permitida, né? Não teria acontecido. Que E, legal. cara, é muito, muito bacana, gostei muito de fazer essa live. Vamos trabalhar esse processo aí, vamos fazer você, Ariana e Ariane, e quem sabe aí, vamos colocar isso para frente aí, que esse projeto dá bom, com certeza. E, mais uma vez, eu que agradeço aí por ter essa oportunidade. Que bacana, Everton. Obrigado. Obrigado mesmo, pessoal. Olha, uma ótima sexta-feira. Não sei, vocês que estão aqui de São Paulo, aqui em São Paulo tava um frio, cara. Agora tá mais tranquilo, aqui hoje é quase que é uma raridade, que tá calor hoje. Muitos tá com 2 calças, um monte de blusa. Geralmente eu tô fazendo a live uma cobertinha aqui, que esses dias tava tenso o negócio. Hoje tá de boas. Então, olha, que legal, você que tá por aqui, aproveita bem o dia aí, mas até como você deixou, né, Everton? Quem faz o dia ser lindo, a noite ser linda, é nosso estado de É, espírito mesmo, né? Então, poxa, que justamente. você curta aí maravilhosamente o teu fim de semana e nos vemos no domingo às 8h30. Uma boa noite, obrigado, meu amigo, e até mais. Show de bola, valeu, Alex, brigadão. Galera, ó, sugestão de filme aí, assista aí, Poder Além da Vida e a série do Bruce Lee. Aconselho bastante, super indico e valeu, Alex. Brigadão mais uma vez aí pela Fica, oportunidade. fica com Deus, pessoal, uma boa noite, tchau, tchau. E boa noite, galera, valeu, brigadão.